Olá pessoal, tudo bem? Professor Lima na área aqui com a nossa galera do Estratégia Concursos. Como sempre, eu não te dou sossego. É isso aí, você está tentando pular fora da geometria e eu estou aqui te puxando, né? Mas que bom que você está aí comigo, é isso aí. Vamos junto que eu vou dividindo o fardo e vou te mostrando um pouquinho do que a banca costuma fazer nas provas. Vai que não aparece um modelinho igual, um modelinho bem semelhante, não é? Matemática é assim, você tem que ir construindo aqui algumas ideias, juntando peça daqui com uma peça dali, ainda mais em geometria, que é um conteúdo que às vezes em algumas situações vai exigir aí muita criatividade na análise do exercício. Tem que fazer isso aí mesmo, meu amigo. Manda ver, vamos treinar questões e mais questões. FGV é o foco desse bloco e o primeiro enunciado que eu separei para vocês foi esse que está aqui, ó. Isso aí foi do concurso da Prefeitura da querida cidade de Niterói, enunciado dizendo que aumentando-se as medidas dos lados de um quadrado em 30%, a sua área aumenta, e aí vem aqui as alternativas. Olha, gente, essa questão que está aqui, ela vai naturalmente mexer com a noção de geometria, mas vai bater também um pouquinho ali na parte de porcentagem. Diga-se de passagem, um modelo também bem manjado, não só em provas da FGV, como de qualquer outra banca de concurso e até mesmo de vestibulares. Essas situações que envolvem, eu aumentei um lado em tantos por cento, o que vai acontecer com a área? Aumentei um lado em tantos por cento, o que vai acontecer com o volume? Enunciados manjados. Para facilitar a vida aqui, não que fosse necessário, mas eu vou inventar um valor aqui para o lado do quadrado, perfeito? E aí eu vou calcular a área que eu tinha antes e a área depois desse aumento de 30%. Então, só para facilitar, eu vou supor que a medida do lado fosse de 100, certo? 100 o quê? 100 o que você quiser, 100 centímetros, 100 metros, 100 milímetros, o 100 que você quiser, tá bom? Então, se inicialmente eu estivesse imaginando que o lado era 100, se o lado fosse 100, a área, gente, seria de quanto? A área seria de 100 ao quadrado. Eu não estou falando de um quadrado? A área do quadrado não é o lado ao quadrado? Então, aqui, 100 ao quadrado acabaria dando quanto? Acabaria dando 10.000. Perfeito? E se eu aumentar, então, a medida desse lado em 30%? Pessoal, se o lado media 100, se eu aumentar 30% em cima de 100, quanto que é 30% de 100? Ora, 30% de 100 é 30. Então, o meu lado 2, que é o lado, vou colocar LA como se fosse o lado com o aumento, acabaria passando a ser de quanto? De 130. E assim, a área com o aumento passaria a ser de quê? De 130 ao quadrado. Bem, 13 ao quadrado acaba sendo 169. Como ainda tem que colocar os dois zeros, isso aqui acabaria dando 16.900. O que a gente vai ter aqui em termos de aumento? Vejam, a minha nova área é de 16.900, sobre uma área que era de quanto? Que era de 10.000. Ora, se você fizer aqui essa análise, você vai ver que o 169 dividido por 100, ele acaba dando 1,69. E aí esse 1,69, esse 69 indica que eu tive um aumento de quantos por cento? Um aumento de 69% na área, certo? Então, de novo, professor, mas aí eu não inventei medida para o lado. Não tem problema. Você ia imaginar lá que o seu lado era X, e aí quando fosse falar lá de um aumento de 30%, você pode usar o que a gente aprende em aulas de porcentagem, que um aumento de 30% equivaleria a multiplicar por 1,3. Você ia pegar esse 1,3, ia levar ao quadrado, ia chegar nesse mesmo 1,69 que eu cheguei aqui de uma maneira até mais objetiva, certo? Para quem tem facilidade, a gente às vezes não vê necessidade mesmo de inventar valor, certo? Isso aqui é só para tentar clarear um pouquinho a ideia aí para aqueles que têm um pouquinho mais de dificuldade mesmo. Mas se você fez direto simplesmente usando o fator de aumento, era tudo que eu precisava mesmo, tá? Que vocês chegassem aí a esse 1,69, que no fim das contas indica para mim aí esse aumento de 69%. Aqui, por exemplo, eu acabei chegando à conclusão desse aumento usando o fator, mas você poderia ter usado a regra de 3 até. Era 10.000, aí eu tive um aumento de 6.900. O que é esse aumento de 6.900 em cima de 10.000? São 69%, ok? Então o gabarito correto para essa que está aqui acaba sendo a letra E. Se eu aumento o lado de um quadrado em 30%, a área acaba aumentando em 69%. Fechado? Bora para a próxima. Se liga nessa aí. Miguel tem um terreno retangular com 30 centímetros, com 30 metros de comprimento e 25 metros de largura.
e pretende cercá-lo com 4 voltas de arame farpado. Para isso, ele comprou um rolo de arame farpado com 500 metros de arame. Após realizar o trabalho, Miguel verificou o quê? E aí vem aqui as alternativas, olha. Que sobraram 60 metros, que sobraram 120, que menos da metade do rolo foi utilizado, que faltaram 40 metros ou que faltaram 120 metros de arame. Pessoal, vamos lá. Eu estou falando aqui de qual figura? Eu estou falando de um retângulo. Retângulo, um quadrilátero que tem 2 pares de lados que são paralelos e congruentes, consequentemente. Então tá aqui, olha, tem um retângulo. E aí ele fala para mim que eu tenho um retângulo que tem 30 metros de comprimento e 25 metros de largura. Não precisa ficar preocupado aqui com as proporções do meu desenho, não, porque senão você pira aí do outro lado, né? Caraca, mas esse pedaço que tá aqui mede 30 e esse que tá aqui mede 25. Que isso, Brunão? Isso aqui é só para clarear um pouquinho as ideias, tá bom? Não leva a sério, não. Então o que ele fala é o seguinte, ele quer cercá-lo com 4 voltas de arame farpado. Pessoal, quando ele fala que ele pretende cercá-lo com 4 voltas de arame farpado, ele está passando ideia de que conceito geométrico aqui? Quando eu falo de cercar, quando eu falo de contornar a figura, é como se eu estivesse falando do perímetro, certo? Aí eu calculei área aqui. Não tem nada a ver você calcular a área, porque você não vai ocupar o interior da figura, a superfície. Você está querendo pegar o entorno. O entorno tem a ver com o perímetro. Então a jogada aqui era você entender o seguinte, que para uma volta, eu precisaria de quantos metros de arame farpado? Vejam, eu tenho 30 mais 25 mais 30 mais 25. Isso está claro para vocês? Ó, 30 mais 25, esse lado que está aqui também vai ter que medir 30 e esse que está aqui também vai ter que medir 25. Então se eu somar 30 com 25 vai ter que dar 55, e aí os 55 com mais 55 acaba dando 110, então eu tenho aqui, para uma volta seriam necessários 110 metros, certo? Só que ele quer fazer o quê? Ele quer cercá-lo com 4 voltas de arame farpado. Então para 4 voltas seriam necessários 440 metros. Bom, só que aí o que foi colocado é que esse rolo, aí ele falou o seguinte, olha, para isso ele comprou um rolo de arame farpado que tinha 500 metros. Vejam, se ele precisa de 440 metros e se ele tinha um rolo com 500 metros de arame, então significa que no fim das contas faltou ou sobrou arame. Com certeza sobrou, porque olha, ele comprou um rolo que tinha 500, ele precisava de 440 metros, então a gente tem aqui uma sobra. Então eu vou chegar à conclusão de que sobrou, e sobrou quanto? Sobrou 500 menos 440, ou seja, nós tivemos aí uma sobra de 60 metros de arame, e aí o gabarito correto para essa que está aqui, então, acaba sendo a letra A. Fechado? Tá aí concurso da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, prova aplicada em 2018 pela FGV, e acaba que, do ponto de vista geométrico, o conceito que foi cobrado aqui é basicamente o quê? O de perímetro. Entender que eu teria que somar todos os lados, multiplicar essa soma por 4 e fazer essa comparação com o comprimento do rolo de arame que ele tinha dado lá, que era de 500. Passamos por essa? Beleza, Brunão. Passamos por essa. Então vem comigo, bora para a próxima. Em uma praça, há uma pista de corrida circular com 50 metros de raio. Um corredor deu 7 voltas completas nessa pista. Esse corredor percorreu aproximadamente, e aí vem aqui as alternativas, ok? De novo, gente, olha, tem algumas questões da FGV que elas são muito diretas. Se a gente for fazer comparação aí com outros concursos, por exemplo, concurso de áreas militares, ou mesmo de vestibulares, ou até mesmo questões de geometria de outras bancas, a gente percebe que tem algumas questões da FGV que elas são até mais diretas. Só que ao mesmo tempo, a sensação que a gente fica do lado de cá também é o seguinte, tem hora que o examinador, meu amigo, ele não precisa pegar pesado para ele tirar um monte de gente da brincadeira. Por quê? Porque muita gente vai muito mal preparada. Então essa questão que está aqui, a gente vai ver que ela é muito simples, muito direta. Mas ela é simples e direta se você aí do outro lado se lembrou da fórmula do comprimento da circunferência. Se não, o cara pode colocar a questão que ele quiser aqui, aí ele pode elaborar um enunciado complicadíssimo ou um enunciado simples como esse, que de qualquer jeito o candidato não consegue fazer.
Quando ele fala aqui, fiquemos atentos, quando ele fala aqui, olha, que eu tenho lá uma pista circular, que tem 50 metros de raio, com boa vontade, olhemos para essa figura que está aqui como se fosse um círculo, tudo bem? É o que eu sempre falo, não leva muito a sério meus desenhos não. Então olha para isso que está aqui e olha como se fosse um círculo, que tem aqui 50 metros de raio, tá bom? O cara fala que o corredor vai dar voltas completas em torno da pista. Então o cara está correndo aqui, olha, veio, deu uma volta, veio, deu duas voltas e por aí vai. E aí ele quer saber então qual foi a distância. Então o que eu preciso que vocês se lembrem? Ah, professor, não é aquela história de πr ao quadrado, não? Não. Se organiza aí do outro lado. Quando você fala do πr ao quadrado, lembra até que esse r ao quadrado, aquele 2 ali, lembra que quando a gente fala de área, a gente fala de metro quadrado, centímetro quadrado? O raio ao quadrado, lembra que aquele expoente 2 ali vai te lembrar que o πr ao quadrado é fórmula de área. Eu não estou calculando área, eu não estou querendo saber o que tem no interior dessa figura. O cara está percorrendo o que está em volta do círculo, certo? É o contorno do círculo. Então a fórmula é outra, a fórmula é a do comprimento da circunferência, que é o 2πr. Então me ajude aí, porque aí agora, meu amigo, é moleza. Sabendo a fórmula do comprimento, me ajude. 2 vezes o π, como ele não deu, vou usar como se fosse 3,14. Vezes a medida do raio, que está aqui, ó, 50, perfeito? 50 metros. Então, o comprimento de cada volta vai ser 2 vezes 50, que vai ter que dar 100, e aí eu ficaria então com 100 vezes 3,14. O comprimento de cada volta seria de 314. 314 o que, gente? 314 metros, ok? Como o meu raio aqui foi dado em metros, o meu comprimento está saindo em metros. Como ele fala, aí só tem que tomar um pouquinho de cuidado, por quê? Ainda bem que não tinha aqui, né, um 314 nas alternativas, porque não era para ter o 314 mesmo. Isso daqui é o comprimento de uma volta. Então a resposta para o exercício, como foram 7 voltas, teria que ser 7 vezes 314. E aí o 7, se você for multiplicar por 14, 7 vezes 4 vai ter que dar 28, aí vão 2, 7 vezes 1, 7, 7 com 2 vai ter que dar 9, 7 vezes 3 vai ter que dar 21, a gente chega aqui então a um total de 2.198 metros. 2.198 metros, das alternativas que a gente tinha aqui, a gente chega à conclusão de que esse corredor percorreu aproximadamente 2.200 metros, certo? Gabarito correto, está indicado para vocês aqui então lá na letra B. Fechado? Maravilha! Bora para mais uma? Vem comigo. O piso de uma sala retangular com 6 metros de comprimento e 4 metros de largura será revestido com placas quadradas de cerâmica que tem cada uma 20 centímetros de lado. Assinale a opção que indica o número de placas necessárias para esse revestimento. Então agora aqui está claro, veja como que é importante vocês irem pegando aí os conceitos geométricos. Na questão, sem ser nessa, né, anterior, a outra, a gente falou sobre colocar arame farpado em volta do terreno retangular. Aí eu falei com vocês lá sobre a noção de perímetro. Na questão anterior, também, a gente falou sobre contornar o círculo. Então não foi um cálculo de área. Agora nessa aqui daqui, eu já vou trazer a ideia de um cálculo de área, certo? Porque aí eu falo sobre o quê? Sobre revestir a superfície dessa sala retangular com cerâmica. Então eu quero cobrir o interior, não é simplesmente mais saber o que eu vou colocar em volta, certo? Então a gente vai ter que trabalhar com cálculo de área, vamos organizar as ideias aí para a gente não se perder. O que eu tenho aqui então é o seguinte, olha, eu tenho lá o meu retângulo, que tem 6 metros de comprimento por 4 metros de largura. E aí aqui dentro eu vou começar a colocar placas de cerâmica que tem 20 centímetros de lado. Então vamos ter aqui ó, algumas plaquinhas que tem lá 20 centímetros e eu vou precisar então cobrir esse meu retângulo com esses quadradinhos, certo?
que eu vou precisar que vocês entendam? Vamos tentar criar aqui uma estratégia. Como que eu posso fazer para descobrir o número de placas que vão ser necessárias? Veja se você concorda. Eu calculo a área da figura como um todo, certo? E depois eu calculo a área de cada quadradinho. Porque se eu tiver a minha área total e se eu souber a área de cada quadradinho, basta que depois eu faça aqui conta, basta que eu divida, né, gente? Pega essa minha área total e que eu divida pela área de cada quadradinho. Assim eu vou descobrir quantas cerâmicas seriam necessárias, perfeito? Então bora lá, vou começar calculando aqui a área do retângulo. A área desse retângulo, se eu deixasse em metros, então 6 vezes 4, eu acabaria chegando aqui numa área de 24 metros quadrados. Só que aí você tem que ficar atento porque a cerâmica, ela tem formato quadrado. E a área do quadrado, a gente sabe que é lado ao quadrado. Como cada cerâmica tem 20 centímetros de lado, então eu teria que fazer 20 ao quadrado. 20 ao quadrado eu chego a um total de 400, só que esse 400 aqui ele está em centímetros quadrados, certo? O combinado não é que a gente vai ter que dividir a área total pela área de cada quadrado? Então não vai adiantar eu querer pegar esse 24 e dividir pelo 400. Ah, mas por que que não? Ora, porque um está em metro quadrado e o outro em centímetro quadrado. Então o negócio aqui é o seguinte, ou você pega o que está em centímetro quadrado e passa para metro quadrado, ou você pega o que está em metro quadrado e passa para centímetro quadrado. Eu vou optar por passar o que está em metro quadrado para centímetro quadrado. Se você fez aí diferente, né, e passou para metro quadrado, não tem problema nenhum não. Então se eu for deixar aqui, ó, vamos lá, olha aí mais uma vez uma questão que acaba mexendo com mudança de unidade, ó. Vou passar de metro quadrado para centímetro quadrado. Então eu vou andar da esquerda para a direita, tá vendo? De metro quadrado para decímetro quadrado eu ando uma unidade, de decímetro quadrado para centímetro quadrado eu ando mais uma unidade. Eu andei quantas unidades? Eu andei 2 unidades. Mas com a vírgula eu vou andar quantas casas? Com a vírgula eu vou andar 4 casas, certo? Em unidades de área, para cada unidade que eu andar, eu desloco a vírgula 4 casas. Ah, mas aí cadê a vírgula aqui no 24 que eu não estou vendo? Quando a vírgula não aparece, ela está atrás do último algarismo. Eu tenho que andar para trás ou para frente com a vírgula? Eu tenho que andar para frente, ó. Eu estou indo de metro para centímetro. Então, andei 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 zeros. Que número que surgiu aqui? 240 mil. Então, vou deixar indicado para vocês aqui o seguinte, olha. O número de placas vai ser equivalente à divisão do 240 mil centímetros quadrados pelos 400 centímetros quadrados. Na hora que você for dividir isso aí, você acaba encontrando 600. Por quê? Corta 0, 0 com 0, 0, sobra 2.400 para dividir por 4, e aí eu acabo chegando aqui então no total de 600 placas. A resposta então estava indicada para vocês aqui, olha, lá na letra E. Fechado? Questãozinha então é que a gente conseguiu aí relembrar 2 fórmulas de área que estão dentro aqui das mais importantes, área de retângulo, que é base vezes altura, área de quadrado, que é lado ao quadrado, e de quebra, ainda uma situação que é bem comum em provas da FGV, situação envolvendo aqui mudança de unidade. Passamos por essa, gabarito correto, letra E, espero que aí do outro lado tenha ficado tudo entendido, qualquer dúvida que tenha, volte e me acompanhe. Fechamos aqui então esse bloco, tá bom? Veja aí se ficou alguma dúvida, se tiver tudo tranquilo, um forte abraço, tudo de bom para você, foco total nos estudos, muito treinamento com questões, juntos na luta, fui!